e vamos lá, vamos continuar conversando. Nos meus dois últimos vídeos, a gente bateu um papo sobre a questão da concentração de renda do Brasil no mundo, né? A gente conversou muito sobre isso. Mostramos que o Brasil é considerado uma péssima concentração de renda, né? A sexta pior concentração de renda do mundo, de acordo com o PNUD de 2019. E nesse vídeo de agora, eu vou continuar nesse tema, mas uma outra perspectiva um pouco mais teórica, né? Eu vou trabalhar um pouco a questão teórica, mas que vai trazer impactos fortes sobre a nossa vida cotidiana, tá certo? Existe uma linha da economia, uma escola da economia que eu gosto muito, chamada economia das instituições, ou economia institucional, que dá na mesma coisa, né? A economia das instituições é uma linha antiga, né? Vários economistas já transitaram nessa área, eu tenho lido muito sobre isso, e de maneira muito simples, a economia das instituições diz o seguinte, de maneira simples, a economia não é explicada apenas pela própria economia. É simples, né? A economia não é explicada apenas pela própria economia, ou seja, outras variáveis não econômicas, né, também possuem poder explicativo sobre o desempenho econômico de um país, por exemplo. Né? Então, variáveis não econômicas, tipo a história de um país, a cultura de um país, um ambiente legal, as leis, a questão política, né? Enfim, isso tudo que não é, vamos dizer assim, não são variáveis econômicas, mas são variáveis que impactam no comportamento das pessoas, que impactam no comportamento dos tomadores de decisão, por exemplo. E isso aí, as instituições, portanto, têm um poder explicativo muito forte sobre a própria economia, tá certo? É uma área muito interessante, eu gosto muito aliás, eu concordo, né, com essa premissa, né? Mas ela tem inclusive é interessante porque ela tem uma briga dentro dela, né? Existem economistas mais conservadores, por exemplo, que acreditam que apenas as instituições formais possuem esse impacto, né, sobre a economia. As instituições formais seriam as leis, os contratos, a Constituição, o regime tributário, por exemplo. Né? E outros economistas um pouco mais heterodoxos, vamos dizer assim, que acham que não, que além das formais, as informais, as instituições informais também teriam esse impacto, né? Que seria a história do país, a cultura do país, os valores da sociedade, etc., também teriam esse impacto sobre a própria economia. Tá? Tem vários autores interessantes, tem um deles que eu gosto muito, que é Douglass North. Douglass North é prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel nos anos 70, eu gosto muito dele. Tem um autor contemporâneo, né? Ou seja, ele está trabalhando hoje, né? Ele trabalha na Universidade de Cambridge, ele é um economista sul-coreano chamado Ha-Joon Chang, que é muito bom, tem vários livros editados, inclusive aqui no Brasil. Ele é um excelente economista e também transita bem nessa área aí. Tem um outro autor que não é um economista, na verdade ele é um sociólogo húngaro chamado Karl Polanyi. Karl Polanyi escreveu nos anos 30, 40, inícios dos anos 50 do século passado e ele é muito bom. Ele tem um livro chamado A Grande Transformação, que é um livraço, assim, que ele explica como a sociedade, né, a história, né, moldam o comportamento da economia de um país. É muito interessante isso aí, muito, muito bom, o Karl Polanyi. Mas tem um outro livro que eu vou citar aqui agora, que é um livro de dois autores contemporâneos também, que são Daron Acemoglu e o James Robinson. Why Nations Fail, porque as nações falham. Né? Ele foi lançado no Brasil, mas a minha edição é americana, eu comprei em inglês. E é um livro excelente, é um livro muito interessante. Eles analisam vários exemplos históricos, né? Eles citam, enfim, eles têm uma pesquisa histórica bastante profunda, né? Para tentar responder a pergunta por que as nações falham. Né? E eles chegam à conclusão que as nações falham porque as instituições criadas pela sociedade muitas vezes não são instituições que levam a economia a crescer, não só a crescer, mas a crescer e enriquecer toda a sociedade. Né? Então, eles usam vários exemplos históricos para trabalhar isso aí, cito até o Brasil, no final do livro, eles falam do Brasil. Então, eles vão falar, existem instituições políticas e econômicas inclusivas, que são aquelas que fazem com que a economia cresça e que todos enriqueçam, inclusive as elites enriqueçam, mas todos enriqueçam. Né? E existem as instituições políticas e econômicas excludentes, né, vamos dizer assim, que são aquelas que fazem que apenas o topo da pirâmide, as elites, enriqueçam e o resto da população viva com dificuldade e tudo mais. Eles trabalham, né, eles analisam isso, é um livro muito interessante, eu indico para a leitura.
porque vale a pena ler, né? Ou seja, qual é a conclusão que eles chegam, né? São as instituições que importam, as instituições que governam o país, né? Mas as instituições são criadas por pessoas, né? Ou seja, pelas elites, porque quem tem poder de decisão no país são as elites, né? Um homem mediano, um homem comum, um homem médio, a decisão que ele toma afeta a vida dele ou afeta a vida da família dele, né? Mas as decisões das elites de um país, né? Do Congresso, do Parlamento, das elites políticas e as elites empresariais afetam a vida de toda uma nação, define a história de uma nação. Claro que a história importa, mas as pessoas fazem a história, né? A história não está aí à toa, as pessoas fazem a história. Então, no fundo, são as elites que importam, mais ou menos isso, né? Porque são as elites que moldam as instituições que vão fazer com que o país ande melhor para lá, ou ande melhor para cá, ou ande péssimo, por exemplo, né? Então, essa questão da concentração de renda tem muito a ver, né? Com as escolhas que nós fizemos. A concentração de renda no Brasil não é uma coisa dada que cai do céu, é uma decisão. Óbvio que ninguém pensou, vamos fazer um país para termos a sexta pior concentração de renda, não é isso, né? Mas foram as decisões tomadas pelas elites desse país que nos levaram até aqui, né? Como eu comentei já no vídeo anterior. E tem um outro material muito interessante, que é um material que eu peguei na internet, de dois professores da Suíça, deixa eu só pegar aqui o nome deles, o Guido Cosi e o Thomas Casas, exatamente, Guido Cosi e Thomas Casas, que fizeram uma análise de 32 países e fizeram um relatório, está disponível no site, na internet, estou colocando aí embaixo, Elite Quality Report 2020, ou seja, eles analisam as elites de 32 países, eles criaram um índice, um ranking, né, para analisar o comportamento das elites de 32 países, comportamento no sentido de agregar valor à sociedade, de aumentar a riqueza da sociedade, não só para elas, né, óbvio, mas também para todo o restante da população. E nesses 32 países, não foi surpresa para mim, infelizmente, né, não foi surpresa para mim, que nos 32 países nós ficamos em 27º lugar, portanto uma má posição, né? Mas a gente ganhou da Turquia, olha que coisa boa, né? Turquia, Nigéria, África do Sul, Argentina e Egito. Nós ganhamos desses países e os campeões em termos de qualidade das elites, né? Segundo esse estudo, Singapura, Suíça, Alemanha, Reino Unido e depois Estados Unidos. São os 5 campeões assim, em termos de qualidade das elites. Ou seja, as elites que dominam o país, porque tem poder político e econômico, tomam decisões que moldam a estrutura produtiva, a estrutura institucional de um país. Tá? Não é o homem comum que faz isso, são as elites que dominam o país, tá certo? Para o bem ou para o mal é. Em qualquer país do mundo é assim, não é só aqui. Tá? E é isso que faz com que a gente, por exemplo, tenha uma péssima distribuição de renda, porque nossa história foi criada dessa forma. Só um exemplo para ilustrar. Desde 1988, a gente tem na nossa Constituição Federal o imposto sobre grandes fortunas. Está lá, mas só que ele não existe na prática porque ele precisa de uma lei complementar para regulamentar o artigo da Constituição e que não existe, não existe, quer dizer, essa lei complementar nunca surgiu, né? Mas por que não surgiu? Porque não há interesse das elites em viabilizar tal imposto, né? Numa situação que a gente está vivendo de crise da Covid, o ano passado, né? Que foi muito grave, né? O próprio governo federal com tanta dificuldade de recursos, né, por causa do ritmo da economia que caiu muito ano passado, enfim, com tanta pobreza no Brasil, por exemplo, né, uma elite muito concentrada, sexta pior distribuição de renda do mundo, né, seria talvez um caminho razoável para se trilhar, mas não se trilha. Então, é uma decisão, né? É uma decisão tomada pelas próprias elites políticas e econômicas do nosso país. Portanto, eu indico muito esse livro que eu citei, o Ignatius Fell, é muito interessante. E o relatório também dos professores da Suíça, da Universidade de St. Gallen, que também vale a pena ser lido.